Olha só, treinamento de vendas não funciona e o motivo você nem faz ideia. Mas fica comigo que durante esse vídeo aqui a gente vai entender o porquê que eu tenho a audácia de soltar uma frase dessa, tá? Treinamento de vendas desse jeito que você está habituado a pensar não funciona pelo mesmo motivo que a gente não faz um medalhista olímpico numa imersão de final de semana. Imagina o seguinte, pensa no cenário. Um atleta de alto nível, boa performance, e nós queremos que esse cara alce o mais alto patamar de resultado. Então, qual é a estratégia que nós vamos utilizar? Nós vamos colocar esse cara com profissionais do mais alto nível, nutricionistas, treinadores, especialistas em fisiologia. Nós vamos deixar esse cara um final de semana, uma semana bastante imersiva para que ele entenda todos os fatores que vão impactar no resultado final dele, com a expectativa de que no final dessa semana ele saia dali um atleta olímpico, com mais alto nível de resultado. Você acha que isso vai funcionar? Eu acho que não. E na minha experiência de quem assiste Jogos Olímpicos, isso não funciona. E não funciona pelo mesmo motivo de que treinamento pontual, da forma como a gente conhece, não funciona. Treinamento sozinho, ele é bem intencionado, ele é legal, é uma iniciativa de valorização. Você mexe, tira o profissional da inércia do dia a dia e você acaba proporcionando para ele momentos de aprendizado, de fato, de agregar conhecimento, mas pontualmente isso gera um impacto muito pequeno. No primeiro momento, uma euforia, mas do ponto de vista cumulativo de conhecimento, de efetiva mudança de performance, isso não funciona. Então, há uma diferença muito grande entre treinar o seu time pontualmente. João, eu quero que meu time se comunique melhor. Então, a gente vai lá, escolhe alguns parceiros potenciais, escolhe aquele que a gente acha que é melhor para desenvolver isso no time e bota esse time para treinar intensivamente comunicação. Sozinho, isso não vai trazer a transformação que você gostaria de ver no seu time. Agora, se eu tenho uma estratégia mais completa para que isso aconteça, aí a gente pode esperar melhores resultados. O que deveria ter nessa estratégia para que efetivamente o treinamento funcionasse na tua operação? 3 pontos para você, tá? Primeiro, não dá para ser pontual. Há que haver uma estratégia contínua, porque o conhecimento é assim que a gente fixa. Não adianta você achar que em uma semana, com o maior número de conhecimento possível, você vai melhorar, você vai se tornar mais capaz naquilo que você faz. Agora, se eu diluir isso continuamente, souber particionar isso de forma que esse vendedor vá, primeiro, entendendo como ele se comunica melhor, depois, se colocando em situações de manejar objeções, depois, em situações de negociações mais complexas, essa é uma curva de aprendizado, ela faz sentido. Agora eu pego esse vendedor, ensino ele a se comunicar, manejo de objeção, treinamentos avançados, tudo no mesmo momento, é o equivalente a pegar esse medalhista, esse potencial medalhista olímpico, esse nadador, e numa imersão só querer que ele corrija a braçada, o cardiorrespiratório dele, a velocidade, a alimentação, Quem já fez algum tipo de esporte na vida sabe que não funciona assim. Você vai corrigindo pequenos grupos de alterações, de correções ao longo do tempo. E aí, no final desse período, você tem uma performance significativamente melhor. Então, a primeira coisa é isso, é não ter um olhar pontual e ter um olhar de desenvolvimento contínuo. Treinamento sozinho não serve para pouco ou quase nada. Treinamento contínuo já começa a fazer sentido. Segunda coisa, se você colocar esse medalhista olímpico, ou esse potencial medalhista olímpico numa sala de aula e ensinar tudo para ele que ele tem que começar a executar numa piscina, por exemplo, esse nadador, ótimo, ele começa a criar consciência. Agora, onde é que ele vai efetivamente melhorar a braçada dele? Na piscina, cara, na água. E no caso do profissional, é no campo, é na arena de batalha, é na prática. Então não basta que você tenha uma estratégia de longo prazo, mas é importante que você leve em consideração que no decorrer desse processo contínuo, haja espaço prático, um momento para que ele realmente execute aquelas habilidades que ele está desenvolvendo. Que aí eu fixo conhecimento, se não é teoria. E a gente vive uma era de abundância, de obesidade intelectual, conteúdo é o que não falta, vídeos de vendas na internet é o que não falta. O valor está na curadoria e na prática. Ouvir um monte de coisa legal, super interessante, dá uma dopamina. Agora, ouvir, executar, você tem aprendizado real. Então, primeira coisa, não ser pontual e ser contínuo. Segunda coisa, campo, prática efetiva daquilo. Terceiro e último ponto super importante é, olha, João, eu coloquei meu time para treinar comunicação, negociação e estou sentindo que a coisa está muito melhor. Você está sentindo? Está sentindo onde? No coração? Está sentindo
Sentir não basta, meu amigo. Sentir a gente precisa traduzir, ter a capacidade de traduzir esse sentimento, esse feeling para indicador, para número. Como é que a gente vai medir a melhoria desse tema que a gente está colocando para esse profissional para treinar, esse vendedor para treinar? Pô, vamos supor que comunicação é uma questão. Sei lá, você pode fazer isso de uma forma simples. Você pode fazer uma pesquisa com os teus clientes antes do teu treinamento e depois do treinamento. Perguntar se ele sentiu algum tipo de melhoria, escolher alguns critérios, qualidade da abordagem, clareza, fluência, objetividade. Você pode escolher alguns critérios e medir isso, por exemplo. Mas para vendas, melhor do que isso é começar a medir resultado efetivo. Então, como é que era a conversão, a taxa de conversão desse vendedor antes desse grupo, desse evento de treinamento, né, dessa estratégia de treinamento? Como é que eram as taxas dele antes? Como é que passaram a ser as taxas depois disso? Quanto tempo ele levava para converter uma venda antes dessa estratégia de treinamento e quanto ele passou a levar depois desses treinamentos? Qual era o ticket médio que ele era capaz de fechar antes desse treinamento? Qual o ticket médio depois? E assim por diante. Estou te dando alguns exemplos aqui para te mostrar o seguinte. Olha, senti que melhorou muito. Legal, é um começo, mas é muito pouco, é muito raso. Não basta que eu sinta, eu preciso ter condição de avaliar, de entender se isso realmente melhorou da forma mais quantitativa possível, além do qualitativo, além do subjetivo. Então, o que a gente conversou aqui, tá? Para recapitular para você. Treinamento não funciona. Pontualmente não funciona mesmo. Você vai se iludir, vai gastar um dinheiro, vai fazer um oba-oba. Isso vai ter um efeito motivacional no primeiro momento. Passado 3 meses, ninguém sabe nem direito o que foi falado ali. Agora, se eu tiver uma estratégia contínua, se intercalado à estratégia contínua de desenvolvimento, eu tiver oportunidades para que esse profissional, esse vendedor execute na prática. E por último, se eu tiver indicadores claros para medir a eficácia daquilo que eu estou treinando, daquele conhecimento que eu estou tentando desenvolver na minha equipe, animal. Aí legal, aí eu fecho o ciclo. Aí treinamento funciona. Aí eu quero saber de você. Será que na tua empresa aí de vez em quando você treina a turma? Ou você tem uma estratégia de desenvolvimento contínuo eficaz, que faz diferença e que você é capaz de medir? Me conta aqui. Um abraço para você.